Hoje aqui no Espaço Online nós estamos batendo um papo com o Valdir Cimino, que é fundador da Associação Viva e Deixe Viver. E neste terceiro bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o workshop que acontecerá neste final de semana no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, a descoberta do brincar e contar histórias na saúde mental. Me explica um pouquinho. Você sabe que em 2006 nós fomos convidados para atuar dentro da psiquiatria. E para mim era uma preocupação muito grande, porque a gente lida com diversas doenças, né? Mas os transtornos mentais a gente nunca tinha experimentado, Simão. Depois de um ano, de duas contadoras atuantes, chegaram e falaram, olha, não dá, a gente não consegue, porque a gente não consegue identificar patologias, a gente nem se apega a isso, mas está sendo muito difícil para nós contar a história e tomar um tapa, contar a história e a criança desaparece, né? Aí nós levamos essa nossa preocupação junto à equipe dos profissionais, a Adriana Visotto, Marisol Sendin, Dr. Enio Andrade, assim, e eles falaram, olha, vocês estão um ano aqui, vocês nunca participaram das discussões de caso, vocês aparecem com muita força. A partir dali nós lavramos uma pesquisa comportamental e fomos entender primeiro quem é a mãe dessa criança, né, que leva essa criança para a psiquiatria, qual é o perfil dessa mulher. Bom, Patrícia, nós descobrimos que a gente tem todas as classes sociais, nós temos o Brasil inteiro ali, quer dizer, é uma referência mesmo, né? E a gente descobriu uma coisa que para nós foi contundente. 70% dessas mães têm conteúdo de brincadeiras, de histórias, de um monte de informação, só que ela não consegue transferir para o seu filho, que muitas vezes, através daquele transtorno, é mais fácil colocar ele dentro de uma caixa. Porque ele sofre preconceito na escola, ele sofre preconceito na família, né? A partir dessa visão, nós começamos a trabalhar como fazer com que essa mãe ou esse cuidador, eu digo que a mãe, porque o pai desaparece depois que a criança é acometida, é o primeiro a desaparecer da história, mas nós estamos empoderando agora a mãe, a brincadeira é com a criança e com a mãe. A gente leva para uma brinquedoteca fantástica, que foi desenvolvida, foi entregue em 2010, na gestão e no trabalho desenvolvido pelo Dr. Gattas. E isso só fez com que a gente enaltecesse mais o trabalho e minimizasse preconceitos com relação a isso. Então, o nosso trabalho, dentro da psiquiatria, ele tem um olhar científico, um olhar de mudança de comportamento, um olhar principalmente de trabalhar com essa mãe a informação que ela tem e codificar isso para a criança. Então, é muito interessante a gente resgatar brincadeiras e contações de história que a gente via lá no passado, né? Onde essas pessoas tiveram acesso ao brincar, né? Na natureza, na rua. Ou aquelas pessoas que não tiveram brinquedos na sua vida, mas souberam brincar e construir os seus brinquedos, né? A própria situação social, muitas vezes, mas não dava para ela ter um brinquedo, mas ela brincava e se desenvolvia através dos brinquedos criados. Então, a gente só está fazendo um resgate de toda esse conteúdo que essas pessoas têm e botando isso para fora. É tão interessante quando a mãe relembra e fala, olha que delícia, olha que saudades, né? Eu não tinha... E muitas mães começaram a comentar, a gente estava trabalhando numa pesquisa, uma foi comentando com a outra e todas, eu quero participar disso, eu quero... Porque é aquela coisa, imagine a pessoa vai, leva o seu filho, às vezes fica sentado uma hora esperando, naquela condição muito passiva, de repente muda, você tem atividade, você tem brincadeira, você tem história, você pode trocar informações, mas tudo isso só foi válido porque uma equipe profissional entendeu que o nosso trabalho, de fato, poderia mudar os rumos. Essa pesquisa ela é contínua, então anualmente a gente desenvolve no workshop, a gente vai deflagrando um pedacinho. Então ano passado nós entregamos o manual do brincar, esse ano nós vamos entregar o manual da contação de história, que são ferramentas que foram desenvolvidas na própria atividade e nós estamos hoje, através desse conteúdo, levando não só para dentro da instituição, mas com o próprio workshop a gente serve de modelo para outras instituições que possam levar esse conteúdo, né, para os seus espaços e para as suas ambiências. Então, ali são imagens disso tudo que você está falando, são imagens, né? Que a gente está falando das atividades. Elas acontecem dentro da própria psiquiatria, nas salas, nos ambientes onde a gente se desenvolve isso com as crianças e com os seus pais. O importante, de fato, para a quebra de preconceito, né, contra os transtornos mentais, né, é botar as pessoas para vivenciarem dentro do próprio espaço.
E mostrar que, assim, ali não é feio, ali não tem grade, ali não é uma prisão. Aliás, eu ia comentar ali, justamente de uma sala linda, toda é a colorida ali. É a brinquedoteca onde, quando a criança entra, Olha ela só tem que delícia. uma possibilidade enorme, porque ela tem Aham. todos os brinquedos, eu diria, os tecnológicos e os não tecnológicos, né? A gente tem que lembrar que resgatar a história junto com essas mães, para nós tem sido uma coisa extraordinária, porque a gente volta também a ser criança. E nesse processo, voltar a ser criança é o mais saudável de tudo, porque elas vão dizendo para a gente como elas querem aquilo. E cada atividade, cada momento, cada encontro, a gente deflagra. E deve ser muito bom até para a autoestima dessa mulher, né? Para a convivência no dia a dia com aquela criança, para tudo, para a né? própria aceitação, né? Aceitação, Porque justamente. assim, a gente tem mães que têm informação, são mais conscientes e sabem que vão carregar aquilo para o resto de suas vidas. Tem mães que alimentam aquela esperança que meu filho vai melhorar, né? Então assim, e quando não melhora, o que acontece? Ela vai ficando mais sofrida, mais carente, a frustração. Então, tudo isso, de uma certa forma, mostra também atividades que ela pode interagir, ou que ela não precisa ser passiva, que ela sendo ativa nessa atividade, melhora ela, melhora o convívio, melhora a criança, né? Eu acho que houve um tempo atrás que as crianças, talvez a gente tinha uma clareza muito grande nos transtornos. Hoje, com essa vida moderna, rápida, todo mundo... Parece que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque se você for um pouquinho mais ativo, já vão te dar um calmantanzinho, ou vão botar um rótulo em cima de você, né? Então, eu acho que esse trabalho que a gente desenvolve e que anualmente a gente consegue colocar num workshop, onde a gente mostra todas as atividades através de oficinas que são desenvolvidas e mais o processo, o passo a passo dessa pesquisa e os ferramentais que nós estamos desenvolvendo para poder multiplicar junto com a sociedade, eu acho que isso é o grande valor da gente se descobrir também nos transtornos mentais, que para nós era o grande paradigma, né? É o grande preconceito da sociedade, ainda está dentro dos transtornos mentais. A gente perpassa diversas doenças, mas eu acho que essa é a que carrega um estigma muito grande, né, junto à sociedade. A gente tem que estar um pouco mais aberto para isso, né? Bom, quem é que pode participar? Como é que as pessoas entram em contato com vocês? Como é que funciona? Então, eu acho assim, entrando dentro do nosso site, ela vai descobrir uma possibilidade, não só do workshop, como de outras atividades, mas o foco do workshop está lá. A programação está muito interessante, é pelo www.vivaedeixeviver.org.br. E eu diria assim, a política de humanização da saúde preconiza que nós, sujeitos que produzimos saúde, podemos participar. É válido para o terapeuta ocupacional, para o psicólogo, para o psiquiatra, para o voluntário, para o professor, para o educador, porque às vezes hoje você tem que receber dentro da sala de aula crianças especiais e como cuidar delas. Sem dúvida. Então, assim, tudo que estiver ligado à saúde, saúde mental, à educação, à cultura, é um espaço para a gente poder multiplicar e levar, de fato, minimizar esse impacto do preconceito nesses diversos âmbitos que a gente conversou, né? Vale a pena conferir. Olha lá, a gente vê imagens do site. Repetindo, é www.vivaedeixeviver.org.br. Esse é o endereço deles, vale a pena conferir. Valdir Cimino, fundador da Associação Viva e Deixe Viver, muito obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, uma ótima tarde. Muito obrigado, Patrícia, a audiência como um todo, e participem. Eu acho que é a oportunidade da gente mudar o mundo. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.